Boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos ao canal do Pastor Ivan Oliveira. Que a paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida e que você tenha uma noite de sono tranquila e suave. Olha, se hoje durante o dia as coisas não deram certo, não tem problema. O amanhã está te esperando. Durma bem para repor as suas energias e acordar confiante. E enquanto você está se preparando para dormir, eu quero entregar a você um recado do coração de Deus para o seu coração. E o tema da nossa breve reflexão de hoje é a seguinte: o fundo de poço não é o seu fim. No passado, muitos homens de Deus estiveram no fundo do poço. O fundo do poço é o ponto mais baixo na vida de um ser humano. Daniel é um dos exemplos de alguém que foi parar literalmente no fundo do poço. Na época de Daniel foi criada uma lei onde por espaço de 30 dias ninguém poderia orar ou fazer pedido a nenhum Deus. Os pedidos teriam que ser feitos somente ao rei Dário. Daniel estava acostumado a orar 3 vezes ao dia e foi flagrado orando, e assim foi denunciado ao rei por seus inimigos. E porque Daniel estava orando, porque Daniel estava fazendo a vontade de Deus, ele foi lançado no fundo do poço, no fundo de uma cova repleta de leões ferozes e famintos. Imagine que situação desesperadora para um ser humano. E o milagre aconteceu. O texto diz em Daniel capítulo 6, no versículo 22, Daniel disse assim: o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E assim Daniel foi tirado da cova sem nenhum arranhão. Ele foi lançado na cova numa noite e passou a noite inteira na cova dos leões. Mas pela manhã ele foi tirado da cova sem nenhum arranhão. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E o rei Dário, tão feliz, disse assim sobre o Deus de Daniel, sobre o nosso Deus. No versículo 27, diz o texto: ele livra, ele salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o persa. Assim como Deus foi com Daniel em todos os momentos de sua vida, saiba, meu querido e minha querida irmã, irmão, Deus é contigo. Este fundo do poço que o irmão, a irmã está passando,
não é o seu fim. Outro exemplo de um homem de Deus que esteve no fundo do poço foi o profeta Jeremias. No livro de Jeremias, no capítulo 38, versículo 6, o texto diz assim: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Imagine o drama do profeta naquela situação calamitosa, desesperadora, de sofrimento. Jeremias com fome, Jeremias com sede, Jeremias atolado em meia lama. Ele clama ao Deus dos altos céus. E Deus ouve a oração do profeta e o milagre acontece. E o texto diz no versículo 10: então deu ordem o rei, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Glória a Deus. Deus usou o rei. Deus usou o rei que enviou 30 homens para tirar o profeta do fundo do poço. No versículo 13 a Bíblia diz: puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Assim como Deus foi com o profeta Jeremias e usou o rei e mais 30 homens para tirá-lo do fundo do poço, assim Deus fará a cada um de nós. Deus usará pessoas que de repente a gente nem conhece, nem esperava, para nos ajudar a vencer na vida, para nos ajudar a sair do fundo. Deus esteve com Jeremias em todos os momentos e o tirou do fundo do poço. Ei, amados irmãos, você que me ouve agora, saiba que o Deus de Jeremias está contigo e o fundo do poço que você está enfrentando não é o seu fim. Outro exemplo de um homem de Deus que esteve no fundo do poço foi José. Lembra? Os irmãos de José tiveram ciúmes, inveja e ódio e desejaram matá-lo. Tudo porque José era um sonhador. E no livro de Gênesis 37, 19 em diante, a Bíblia diz assim: os irmãos de José disseram: vem lá o tal sonhador, vinde pois agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos que lhe darão os sonhos. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Meus queridos irmãos, tudo que José passou na vida era para ele ter depressão profunda na alma. Seus irmãos, que era para protegê-lo, tiveram ódio mortal, queria matá-lo. Talvez até o espancaram, rasgaram as suas vestes, jogaram ele numa cova. Depois o tiraram, mas o venderam como escravo para o Egito. José, muito jovem, foi tirado dos braços dos seus pais, foi tirado do conforto do lar, foi humilhado, acorrentado e levado a uma terra estranha. José tinha de tudo para ser um jovem traumatizado, triste e amargurado, com problemas psicológicos e com desejo de suicídio. Porém,
José saiu do fundo do poço e deu a volta por cima. Como todos nós já sabemos, José, de escravo, tornou-se governador do Egito. José nunca deixou de sonhar. Meus queridos irmãos, continue a sonhar, porque assim como Deus foi com José, assim como Deus foi com Daniel e Jeremias, em todos os momentos da vida destes homens, esteve com eles no fundo do poço e os tirou de lá. Saiba que Deus é contigo e este fundo de poço não é o seu fim. Alegre-se, creia que estas palavras estão entrando em sua mente, em seu coração, para que você possa ter um sono suave e dormir pensando: este fundo de poço não é o meu fim. Deus envia as mãos poderosas e me tira de lá. Meus queridos irmãos, antes de orar por você, permita-me contar a vocês uma história que ilustra bem o tema da nossa mensagem. O fundo do poço não é o seu fim. O nome da história é o seguinte: o cavalo que caiu no poço. A história diz assim: um fazendeiro que lutava com muitas dificuldades possuía alguns cavalos para ajudar nos trabalhos em sua pequena fazenda. Um dia seu capataz trouxe a notícia de que um dos cavalos havia caído num velho poço abandonado. O poço era muito profundo e seria extremamente difícil tirar o cavalo de lá. O fazendeiro foi rapidamente até o local do acidente e avaliou a situação, certificando-se de que o animal não havia se machucado. Mas, diante da dificuldade de retirar o animal do poço e em razão do alto custo da operação, achou que não valia a pena investir no resgate. Tomou então a difícil decisão, determinou ao capataz que sacrificasse o animal, jogando terra no poço até enterrá-lo ali mesmo. E assim foi feito. Comandados pelo capataz, os empregados começaram a lançar terra para dentro do buraco, de forma a cobrir o cavalo. Mas, à medida que a terra caía em seu dorso, o cavalo sacudia a terra e a terra ia se acumulando no fundo do poço, possibilitando assim que o cavalo fosse subindo, a terra ia caindo sobre ele, ele sacudia e ia subindo. Logo os homens perceberam que o cavalo não se deixava enterrar e que, ao contrário, estava subindo à medida que a terra enchia o poço, até que finalmente conseguiu sair. O cavalo conseguiu sair do fundo do poço, pulando e saltitando de felicidade. Na cabeça dos homens, a terra era para matá-lo. Na cabeça do cavalo, a terra era para salvá-lo. A mesma terra que era usada para matar o cavalo, ele usou para sair do fundo do poço. Se algum dia, querido e querida, seja no seu trabalho, na sua vida pessoal, você se sentir por baixo, se sentir no fundo do poço, lembre-se da história deste cavalo. Sacuda a terra que jogaram sobre você. Não se deixe levar pelas atitudes negativas dos outros. Reaja, sacudindo a terra das incompreensões. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E com certeza você vencerá e sairá do fundo do poço. Faça das dificuldades enfrentadas no seu dia a dia uma oportunidade para você dar a volta por cima.
Reaja, insista, não desista, e ainda que você esteja no fundo do poço, como a história do cavalo, como a história de José, de Daniel e Jeremias, olhe para o alto. Confie no Senhor Deus, pois Ele é a saída para todos os problemas. Reaja diante das atitudes negativas. Prepare o seu copo com água para que, após a oração, você ao bebê-lo, Deus venha te dar um sono suave e tranquilo. Oremos. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, nós entendemos o recado, Senhor, do coração do Senhor ao nosso coração. E queremos te agradecer por esta mensagem poderosa, Senhor. Eu sei, Senhor, que este fundo de poço que nós estamos passando não é o nosso fim. Ó Santo Espírito, como o Senhor foi com José, Daniel e Jeremias, e com tantos outros homens e mulheres do passado que estiveram no fundo do poço, todavia o fundo do poço não foi o fim deles. Eles deram a volta por cima. E assim será conosco, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, repita comigo: ó Deus, este fundo do poço não é o meu fim. Eu vou dar a volta por cima, porque o Senhor vai me ajudar. Senhor, eu te peço, conceda-me bons sonhos e bom sono, por favor. Senhor, repreende todos os pesadelos, os sonhos ruins que possam vir. Pela tua bondade, ó Pai, eu lanço aos pés da cruz toda a ansiedade do meu coração, os traumas da vida e as investidas do maligno. Que seja destruído tudo o que queira roubar a minha paz. Eu sei que o teu cuidado me alcance e me ampara nesta hora. Fica comigo, Senhor, esta noite, e fica comigo, Senhor, sempre. Ó eterno Deus, ó Senhor Criador do Universo, guarda a minha casa, sossega o nosso coração e dá-me uma noite de descanso e bons sonhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos beber da água? Beba da água agora. E tenha bons sonos. Amém? Tenha um bom sono. Graças a Deus. Obrigado, meu irmão e minha irmã, por orar junto comigo. Inscreva-se no canal do Pastor Ivan Oliveira. Compartilhe essa linda mensagem com outras pessoas que você sabe que está no fundo do poço. É uma maneira de nós ganharmos almas para Jesus. Deixe o seu like e olha, lembre-se, a fé vê o invisível, a fé crê no incrível e a fé recebe o impossível. Que Deus abençoe a todos. A paz. Boa noite.